vídeo anterior, nós discutimos os possíveis impactos de colocar todos os componentes da aplicação em um único servidor. Nós falamos sobre problemas ligados à escalabilidade que essa abordagem tem e sobre a impossibilidade de simplesmente duplicar esse servidor inteiro para aumentar o desempenho do sistema. Então, vamos começar a definir uma arquitetura de infraestrutura mais adequada para o ClickGram. A diretriz principal que a gente vai seguir é isolar os componentes de infraestrutura. Isso quer dizer o seguinte: ao invés de pegarmos um servidor e instalarmos tudo nele, nós vamos usar um servidor específico para o Rails, um outro servidor específico para o cache com Redis, outro para o banco de dados MySQL e, por fim, um outro para o armazenamento de arquivos. O servidor que roda a aplicação Rails será uma espécie de orquestrador dessa estrutura, tendo que se comunicar com os demais servidores através de uma rede, de modo a conseguir ler e escrever os recursos necessários para o funcionamento do sistema. Como a gente vai discutir um pouco mais à frente, esse tipo de arquitetura traz muito mais flexibilidade para modificar a infraestrutura. Então, com essa organização na cabeça, vamos pensar em alguns problemas que podem acontecer e como a gente pode atacar cada um deles. Por exemplo, imagine que a aplicação está tendo um número grande de acessos e a quantidade de operações de leitura no banco de dados MySQL está muito grande, causando uma lentidão geral no ClickGram. Nesse caso, seria possível atuar pontualmente no banco de dados, mudando a configuração original para uma outra com mais de um servidor. A ideia é que esses novos servidores funcionem no modo Master-Slave. Vamos entender melhor o que é esse modo. Essa configuração Master-Slave precisa de um servidor operando como Master e pelo menos mais um servidor operando como Slave. Aqui nós temos o Master à esquerda e outros 3 servidores operando como Slaves. O servidor principal, o Master, recebe tanto operações de escrita quanto operações de leitura, e através de um processo chamado de replicação, ele repassa para os outros servidores os dados que vão sendo gravados nele. Assim, todos os servidores ficam com os dados atualizados. Os slaves não podem ser usados para operações de escrita, mas podem ajudar nas operações de leitura, aumentando assim a capacidade de leitura global do banco de dados. Outra situação que poderia acontecer é a quantidade de escritas e leituras no sistema de arquivos precisar ser expandida. Em situações como essa, é possível utilizar múltiplos servidores com uma técnica chamada de sharding, que é basicamente um particionamento dos dados seguindo alguma regra pré-determinada. Vamos ver um exemplo para esse conceito ficar um pouco mais claro. Nessa estrutura, há 4 servidores e cada um deles será responsável por armazenar uma parte do conjunto de arquivos. Para ilustrar o particionamento, vamos pensar em uma regra bastante simples. No primeiro servidor ficarão os arquivos cujos nomes começam com as letras entre A e G. No segundo servidor, os arquivos de H até O, e assim por diante. Então, quando um usuário enviar um arquivo com o nome abacaxi.jpg, ele será encaminhado para o primeiro servidor. E um outro arquivo com o nome pato.jpg iria para o terceiro servidor, porque ele começa com a letra P. Da mesma forma, o download de um arquivo chamado viagem.jpg seria realizado através do quarto servidor, que armazena os arquivos que começam com a letra V. Assim, a gente tem uma estrutura distribuída capaz de atender um número maior de operações de escrita e de leitura. Seguindo em frente, vamos pensar o que fazer caso a quantidade de memória no sistema de cache não seja suficiente. Para atacar esse problema de falta de memória disponível no cache, podemos simplesmente modificar a configuração do servidor no qual o Redis está rodando, utilizando uma máquina com uma quantidade maior de memória RAM. E se a quantidade de requisições estiver em níveis que o servidor onde o Rails está rodando não consegue mais suportar? Bom, nós sabemos que o Rails recebe uma requisição, utiliza os demais componentes conforme necessário e depois envia a resposta da requisição. Para aumentar o poder de processamento dessa camada, onde está o Rails, e consequentemente assim aumentar a capacidade de requisições suportadas, é preciso introduzir nessa arquitetura um novo componente, que é o balanceador de cargas, em inglês Load Balancer. Esse elemento fica à frente de uma quantidade arbitrária de servidores de aplicação que rodam o Rails. O balanceador de cargas recebe as requisições e em seguida repassa cada uma delas para algum dos servidores de aplicação tratar.
Depois de finalizado o tratamento da requisição, a resposta é enviada pelo balanceador de volta para o cliente. O balanceador de cargas é um servidor cuja função é receber 100% das requisições e dividir essa carga entre os servidores de aplicação que estiverem atrás dele. A função dele é muito simples e com baixa probabilidade de falha. Nessa arquitetura que nós estamos construindo, o balanceador é um componente que pode fazer o sistema ficar indisponível, caso ele tenha algum problema. Porém, como a gente comentou, a função executada por ele é muito simples e com baixa probabilidade de interrupção. Então, com essa arquitetura, a aplicação tornou-se escalável e o Rails e o MySQL estão com redundância, o que quer dizer que as requisições continuam sendo atendidas de forma ininterrupta, mesmo que algum desses componentes falhe. Esse diagrama representa a infraestrutura que nós projetamos. Mesmo que algum servidor de aplicação caia ou mesmo que o servidor onde roda o MySQL fique indisponível, a aplicação continua disponível atendendo aos usuários.